segunda-feira. Pronto para a batalha. 19 e 25. Nós estamos aonde? Ao vivo? Ao vivo. Do Ministério Batista. Gratidão. Avenida Queiroz Filho. Número 82. Vila América. Santo André. Aonde fica? Ao lado do posto? Shell. Eu ia falar essa. Ai, Shell. boa noite, pastor Amarílio. Evangelista Romualdo. Olha, é um prazer ter você conosco. E olha, eu vou te dizer, hein, hoje o assunto promete, hein? O homem aqui tá afiado, diz que ele estudou a semana inteira para essa live aqui, hein? Mentiroso. Estudou a semana inteira. Ele tá com o assunto na ponta da língua, glória a Deus, ainda bem. Não, é que tá tudo aqui na apostila, ó. Ele escreveu, então ele só está recordando. E é um prazer entrar no lar deles, não é, Romão? É um prazer. Agora, prazer maior é ver vocês aqui na nossa igreja. Eduardo, boa noite. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Eduardo está em outra igreja. Está em outra igreja? Nunca mais apareceu. Olha o que ele está falando aqui. Ô, louco, meu. O Eduardo está em outra igreja. Olha lá. A paz, irmão. Graça e paz. Eduardo, o filho dele estava ontem aí. Estava o filho dele? Tá. O filho dele está mais congregando aqui do que ele. Então a família está representada. Não, não, tô nada, cara. Eduardo, um abraço. Manda um abraço para a Érica, para as crianças aí, viu? Muito bem, gente. Ó, talvez você perdeu a primeira, viu? Essa é a apostila, tá? O fim do mundo, escrito... Você lembra quando a gente falava assim, nossa, a gente via qualquer coisa que era extraordinário, a gente falava, nossa, mas isso é o fim do mundo, né? Lembra? Eu batizei esta apostila aqui com esse nome, é o fim do mundo. Ou seja, o estudo, escatologia, escatos é do grego, que chama-se estudo, os últimos tempos, e logia, estudo. Então, escatologia, estudo dos últimos tempos. Né? E ontem eu falei para a igreja, desculpa, pastor, eu falei ontem para a igreja aqui, tem muita gente que tem medo. E não gosta. Não gosta nem de ouvir. Não gosta nem de ouvir. Porque fala, ó, não... Tem que estudar. Eu era um desses, eu não tinha medo. Eu me borrava de medo, para não falar outra coisa. Mas foi por causa disso que eu fui participar. Eu fui participar de estudos, etc. e tal. Vou repetir. Lá na primeira IPI, aqui de Santo André, teve um senhor, não sei se ele está vivo ainda, mas ele não conseguiu chegar até no final. Aí que a mulherada, tinha umas velhas lá, que eram tudo medrosas. Ai, não, ai, não posso acreditar nisso, ai, não posso acreditar nisso, ai, não quero. Ó, foi um furdunço. Parou. Ele não conseguiu chegar no final, tantas eram as perguntas. E fazia a pergunta, eu sei o que ela fazia, mas só a mulherada. A mulherada, os homens tudo quieto lá, tudo. Devia estar se borrando de medo também, mas... Só para manter a baixeza, ficava todo mundo... E ali tem muita pessoa idosa, não tem? Tinha sim. Bastante pessoas. Até hoje, né? Até hoje, a Igreja Presbiteriana Independente tem... Tem muito idoso, muito idoso. Minha mãe congregou lá até os 99 anos. Até os 99. Dona Hervira. Olha... 99 anos. E você vai chegar a 110, hein? Eduardo, um prazer, viu? Um prazer a todos vocês, ao pessoal lá de Goiânia. Quem entrar vai ser muito bem-vindo, não vai? Amém, amém, amém. Eu quero orar por vocês e por nós. Vamos orar. Querido Deus, eu quero apresentar todos os lares que vão entrar nessa live. Amém. Eu quero apresentar a vida do evangelista Romualdo, a minha vida, a vida do Ministério Gratidão, das famílias. Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia. Amém, Senhor, unge a boca do evangelista, unge a minha, que tudo que nós formos falar aqui seja da Bíblia. Amém. Tudo da tua palavra. Amém, Jesus. Muito obrigado pelo culto de ontem, obrigado, Senhor, por mais um final de semana que nós passamos. Jesus.
e estamos entrando em uma nova semana. Amém, Jesus. Certos que a tua graça e a tua vitória estará sobre nós. Amém, Jesus. Nos dá a vitória, Senhor, e seja conosco Jesus. todos os momentos, em Amém. nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar? Vamos. Eu vou louvar com aquela mesma música da live anterior. Eu ia falar live antiga, mas não é, É live anterior, antiga. né? É Live anterior. Chama-se Profecias. Eu compus isso aqui em 2007. Foi depois de uma pregação do pastor do antigo ministério meu. Já faleceu, tá com o Senhor já. Chama-se Profecias. Nós vamos falar muito sobre profecias hoje. É assim. Muitas profecias recebi, umas de homem, outras de profetas. Algumas até já me esqueci, outras aconteceram, estavam certas. Algumas guardo no meu coração, mas a angústia às vezes me domina e a espera me faz perder a calma. E como um filho que não crê, então busco outra palavra para minha alma. Um dia o Senhor me repreendeu: filho, o que eu disse irá se cumprir. Mas parece que você não entendeu. Eu não sou homem que venha a mentir. Aprenda de uma vez com o centurião. A minha bênção já está na sua mão. Basta só uma palavra, filho meu. Basta só uma palavra para o milagre acontecer, se você crer. Basta só uma palavra, basta só uma palavra, filho meu. Basta só uma palavra para o milagre acontecer, se você crer. Basta só uma palavra. Amém. Amém? Lindo, hein? E a gente é teimoso, viu? Eu fazia muito isso. É. Eu falei na outra live, vou falar de novo. Ô, caba pra gostar de uma profecia. Meninozinho. Gostava. Oxi, se eu gostava. Mas hoje, olha, eu não vou mais atrás, não. Profecia, se quiser, vem atrás de mim. Verdade, eu mudei. Mas eu precisava mudar. Porque a gente acaba ficando chato. Chato. Você não se preocupe, isso é gente que está procurando. Vamos em frente, que atrás vem gente. Muito bem. Do que eu falei, eu só vou repetir. Vou pedir para que o pastor leia aí na página 2. Aham. A bênção e a maldição. Onde você estava antes? Página 2. Aê, garoto. Tá aqui. Eu vi aqui. Vai? A bênção. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela está escrita, pois o tempo está próximo. Muito bem. A bênção. Essa é a bênção. Então, aqueles que leem e que se interessam, tem bênção para você que está acompanhando essa live. Quem está dizendo isso daqui não sou eu, é Jesus Cristo que revelou isso daí ao apóstolo João, que provavelmente foi o que escreveu o Apocalipse. Foi. E engraçado que ontem a palavra que eu trouxe foi quando Deus falou para Daniel: filho, né, tão querido e tão amado, que tu guardas as minhas palavras, as profecias, e guarda os meus mandamentos. Tem que guardar, né, Romário? Tem que guardar. Tem que guardar. E ainda ele falou para Daniel: fecha o livro. Mandou fechar aquelas palavras, porque esse é um tempo que vai acontecer muito No lá para futuro, dentro. no futuro. Em Apocalipse não está escrito isso. Apocalipse foi dito para João: fala, divulga, porque o tempo está próximo. É verdade.
Pode ir lá em Apocalipse. Você vê que tem futuro em Daniel. Isso, o futuro em Daniel, mas lá em Daniel está escrito: cerra as palavras desse livro, porque no tempo não é chegado ainda. Agora em Apocalipse não. Já Apocalipse, é João recebeu a ordem. Fala. Já é o tempo. Vamos ver a maldição. A maldição. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Isso aqui é que me bota medo. O medo. Antes de eu escrever isso aqui, foi por isso que eu coloquei que foi um lembrete, em primeiro lugar, para mim. Para escrever a apostila. Para escrever a apostila, porque eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu escrevi. E eu fiz isso baseado nas profecias. Não foi na minha interpretação. Aquilo que a palavra está dizendo. Então, eu tenho a minha mente tranquila até certo ponto. Não vou dizer que a gente não fica com medo sim. Porque quem lê a palavra que é do Senhor, não adianta, você sempre vai tremer e vai temer diante da palavra de Deus. Isso é bobagem, porque é muita responsabilidade. O que eu vou fazer hoje aqui com vocês? Eu fiz uma cronologia, está aqui, ó. Esse cronograma que está aqui embaixo, aí. Eu vou ler todas as referências. E essa cronologia está escrito aqui, ó. Item 3. Cronologia da história bíblica, de Adão ao arrebatamento. Sempre aprendi mais quando pude associar uma história inventada com os nomes, frases e datas que precisavam decorar, ou quando pude associar algumas figuras a nomes e fisionomia de pessoas. Muitos, ao falar da escatologia, entram direto no assunto, mas se esquecem que ela faz parte de um todo, de um plano que se iniciou há muito tempo atrás. Se entendermos o todo, seremos capazes de entender melhor aonde e como ela se encaixa. Se encaixa no fim, diriam alguns. Escatologia vem do grego eschatos, últimas coisas, e logia, logos, estudo. Vamos representar em um gráfico as principais datas ou ciclos da história bíblica e do plano da salvação até o arrebatamento, nosso primeiro marco. Parênteses. Lá no YouTube eu vou procurar colocar este gráfico aqui. Enquanto eu estou falando, no YouTube vocês vão poder acompanhar item por item. Ah, é? Tá, tanto o primeiro quanto o segundo. Vai estar no site da igreja, não, mas lá no YouTube vai estar, tá bom? Que nós vamos editar. Então, eu vou falando para vocês, começando. Criação do universo, onde é que está? Gênesis 1. Criação do homem. Gênesis 1, 21 e 28. Expulsão do paraíso. Gênesis 3. O dilúvio. Gênesis 7. Tudo no Antigo Testamento ainda. Depois vem aliança com Abraão. Gênesis 15. Corrigindo aqui, é aliança com Abrão. Abraão, é. Não era, porque a primeira aliança dele foi feita quando ele era Abrão. Depois Deus lhe mudou o nome por Abraão. Depois, José no Egito. 41 Gênesis. Saída de Israel do Egito. Êxodo 14. Aí vem Israel como nação. Deus colocou o pessoal no Egito para que eles aprendessem como era uma nação, porque ele era um povo disperso
né? Não, eles não sabiam o que era ser uma nação. Depois vem nomeação de juízes. Jeremias 1 e 2. Juízes 1 e 2. Juízes 1 e 2. O cara está ficando louco já. Monarquia em Israel. 1 e 2 de Samuel. Idolatria em Israel. 1 Reis 5. Aí, reis em Israel. Então, quem implantou a idolatria em Israel? Os reis. Salomão. Os reis, a partir daquele momento. Foi Salomão. Por que Salomão? Eu já vou adiantar até uma coisa. Por que aconteceu isso com Salomão? Adivinha por causa de quem? Mulheres. Ele tinha 700 esposas. 700. E 300 concubinas. O cara era bom, hein? Bom? Você tem uma que dá uma dor de cabeça miserável, miserenta. Você já imaginou 700? De tudo quanto é raça, credo, cor, religião. Tudo que ele via, ele traçava. Quando ele falava, ele procurava, mas não mais haja. Se ele pegasse uma mulher por dia, ia chegar no final do ano e não tinha atingido nem a metade. Nem a metade, é verdade. Então, gente, quando ele construiu o templo, adivinha o que aconteceu com a mulherada que era de outras religiões? Nessa parte não. Me ensina. Está lá, eu não estou inventando, está lá, que foi por causa das mulheres. Aí, aquela que era egípcia, aquela que era não sei o que lá, você não coloca templo para mim, você só gosta das outras, você não faz isso para mim. De noite, pentelhando o cara, adivinha o que ele fez? Fez templo para todo mundo. Fez templo para todo mundo, para Comos, para Damos, para não sei quem quanto, para não sei quem quanto, por causa da mulherada. Não. Aprendi mais uma. Tá vendo? Vamos lá. Profecias do exílio. Jeremias e Isaías. Profecias do nascimento do Messias. Miqueias 5:2. Fazer uma pausa aqui. Você está com a tua Bíblia aí? Tá. Abre Miqueias, porque esse trecho aqui é parênteses, que é maravilhoso. Você devia ter me avisado, né? Porque roubaram Miqueias da minha Bíblia. 5:2. Tá aqui já. Viu? O cara é bom para localizar na Bíblia, viu? Ele só chora, mas ele é bom. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando de Jesus ou não? Total. Quem que estava lá nos dias da eternidade, lá no começo? Façamos o homem. Façamos o homem, Pai, Filho e Espírito Santo. O trecho maravilhoso só. E Miqueias não era considerado dos grandes profetas. Não. Era dos menores profetas, né? E a revelação que Deus deu para ele. Meu garoto. Eu fico até emocionado. Exílio. Jeremias 25, 70 anos. Aí o tempo todo do exílio, que durou 70 anos. Volta do exílio, reconstrução dos muros. Números. Nascimento de Jesus. Lucas 2. Por que eu coloquei Lucas 2? Vocês sabem por quê? Lucas é um dos evangélicos, não, um dos discípulos, porque Lucas era médico. Mas a descrição dele vai desde o anterior ao nascimento de Jesus Cristo. Não. João Batista. Eu gosto de pegar o Novo Testamento. Mateus, Marcos, João. Mas Lucas sempre foi meu predileto. Eu acho que ele dá uma visão mais ampla. Olha, seguramente constam, se vocês forem procurar nos livros históricos, que provavelmente Lucas esteve com Maria. Porque Maria morava com João.
E Lucas foi fazer, tanto é que lá em livro de Atos, após um levantamento detalhado, ó Teófilo, ele fez o livro de Atos e também havia escrito ou estava escrevendo o Novo Testamento dele, e é detalhado. Só ele retrata os pastores de uma minúcia fantástica. Ninguém sabia daquilo. Poucos sabiam. Só Maria. Eu achei que o evangelho assim, mais assim foi Marcos. Mais por cima, assim? Um papão? Marcos é aquele jovem que está no livro dele, que fala, e um jovem que estava lá, não sei o que lá, lançando mão do lençol, ele fala dele mesmo. Marcos era o filho daquele cara onde foi feita a Santa Ceia. Ah, é? É. Olha. Tá vendo? Lucas. Início do ministério. João 1,32. Aí depois aqui embaixo. Morte de Jesus. João 19,7. Ressurreição de Jesus. João 20. Ascensão de Jesus. Lucas 24, 50 e 53. O último fato que vem. É o arrebatamento da igreja. Nós estamos no tempo da dispensação do Espírito Santo, da graça. Isso aqui tudo vocês vão ver no YouTube. Eu vou ler agora uma referência um pouco mais detalhada sobre os eventos principais dessa cronologia, tá? Vou fazer um parênteses aqui, porque houve um tempo, quase 30 anos, pouco menos, um pouco mais, da vida de Jesus Cristo, que ele foi arrimo de família. Ah, é? Ele trabalhou, filho. Trabalhou. Ele herdou a profissão do pai, ele era carpinteiro, tanto é assim que quando aqueles caras lá em Nazaré que viram ele, falaram, mas esse aí não é o carpinteiro? É, conhecido como carpinteiro. Esse aí não é o carpinteiro, ele era carpinteiro. Então, ele trabalhava, negão. Ele trabalhou 30 anos, era arrimo de família, ele é que sustentava aquela família. Foi por causa disso que quando ele saiu para ganhar o mundo, a família dele falou, oh, ele está louco esse cara. Ele está ficando maluco. Saíram até para prender ele. Está escrito. É porque ele trabalhava, era uma pessoa comum. Daqui a pouco deixou tudo. Por quê? Porque ele recebeu a ordem de quem? Do pai. Do pai. Ô, Zé Fini, viu? Isso a gente tem que aprender, meu filho. A gente tem que aprender. A gente tem que esperar o tempo de Deus. O cara bom, e ele esperou. E o pior que a mãe, ele deve ter visto cego, surdo, mudo, lepra, e ele não podia fazer nada, tinha que esperar o tempo. Ele viu o pai dele morrer, por que ele não ressuscitou o pai? Olha. Você sabe por quê? Porque o pai dele lá disse, o caba obediente, hein? O bicho bom, mas Deus devia ter acho que tinha um orgulho desse filho que não tinha tamanho, hein? Muito. Hein? Muito. Ele tinha tudo para se rebelar. Estava com poder, estava com tudo. O caba bom, hein? Eita! Respeitador, hein? Eita! Só foi se apresentar para João quando Deus falou, vai lá, se apresenta a João e se batiza. Aí começou. Que humildade também. Não? Precisava ser batizado? Não, me fala. Precisava ir lá no João? Jesus Cristo foi ser batizado por João. Tanto é que João falou, você que vem a mim, eu que tinha que ser batizado por você. Não, porque ele conheceu, esse é o Filho de Deus. Nossa, que tira o pecado do mundo. E tem gente ainda que não crê na Bíblia. Não, e não quer esse Jesus. 3:1, a queda do homem. Eu vou ler, depois Ótimo. nós vamos discutir. Não, ótimo. Tá bom? A sua leitura é fantástica. A queda do homem. A voz dele é melhor que o do Lombardi. Do Lombardi, você quer que eu leia que nem o Lombardi? Por favor. Lombardi era assim, ó.
a maior criação de Deus foi, sem dúvida, o homem, feito à sua imagem e semelhança para o seu louvor, Silvio. Não, chega, não vou comentar mais, não. Porém, pela desobediência, o homem tornou-se mortal, desagregado da presença de Deus, vivendo sob o domínio do maligno, seu maior inimigo. Para resgatá-lo ao seu estado original, era preciso que houvesse a interrupção da natureza pecaminosa herdada de Adão. Ela é como o gene que o pai transmite ao filho. Para tanto, Deus traçou o plano da salvação que estava consumado desde que Adão e Eva pecaram. O seu descendente deveria ser oferecido como libação e holocausto permanente. Em Gênesis 3,15 está escrito: e o seu descendente, vou repetir, e o seu descendente, mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nossa! Pronto. Muito bem, eu vou fazer um parêntese aqui para explicar e colocar um negócio aqui chamado teoria de Darwin. O que este tal de Darwin falou? Que nós descendemos do macaco. Mas você não tem orelha igual ao macaco. Foi o que um pastor falou uma vez numa pregação, que eu estava presente. Ele falou assim: olha, eu posso concordar com o Darwin. Se a família dele descende do macaco, eu não vou. Agora, a minha, ele não descende do macaco. A minha descendência é de Adão e Eva. E sabe por quê? O DNA explica isso. Com o evento do DNA, acabou se descobrindo que 99,9999, não sei quantas casas decimais depois, o DNA recebe do anterior as características, então, do pai e da mãe. O corpo de Adão, como diria... Você conhece, lembra do ministro Magno? Sei. Que ele falava que Adão era imorrível. Adão era imorrível, era imortal. O corpo de Adão era um corpo angelical. Então, como é que de uma hora para outra Adão passou a ser mortal? Você sabe por quê? Isso não está escrito em lugar nenhum, mas a física explica. Porque Deus mudou o DNA de Adão e de Eva. Simplesmente isso. Para morrer. Para ser mortal. Por isso que na Bíblia está escrito que Adão passou a ser mortal. Por quê? Porque Deus mudou o DNA. E até hoje, pela graça e misericórdia dele, é só ele que consegue fazer isso. Se não... Até hoje. Amanhã já não sei não. Do jeito que a ciência está, a medicina, a ciência, não desmistifica e não desmente a Bíblia. Nunca. Ela explica a Bíblia. E tem mais. Vocês sabem qual é o DNA que se mais aproxima do homem? De que animal? Não é do macaco, não. Sabe do que é? Do rato. Por causa das enzimas. É por isso que se faz teste em rato. Em rato. Não se faz teste muito em macaco. Não se faz mesmo, não. A ciência não desmente, a ciência explica a Bíblia. Ela confirma a Bíblia. Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Essas coisas não são pregadas, essas coisas não são faladas, porque você precisa, além de você ler Bíblia, você ir ler, como eu fui ler negócio de DNA. Estudar. Eu tenho um texto
Tem um texto que eu tive que até explicar para um pastor, porque eu fui pregar numa igreja, falei isso aí, quase que me crucificaram. E eu escrevi, falei, olha, está aqui, ó. Está aqui. Está aqui. E é verdade. É por isso que se faz teste em rato e não em macaco. Você vê? Macaco vai ser macaco daqui a não sei quantos anos, cachorro vai ser cachorro. Pode haver modificação de cachorro para cachorro, mas macaco para homem, isso não vai existir, never, nunca, por causa do DNA. Você guarda o X, 99% do seu pai, 99,9% da sua mãe. Sempre. Sempre. Forever. A única coisa que vai poder ser modificada é o quê? É esse corpo mortal ser revestido do corpo imortal. Angelical. Porque o corpo morre, mas a alma e o espírito não. Um corpo teofônico. Isso. O espírito volta a Deus que o criou. E o cara que for queimado, o fogo vai prestar conta, só que está no final da apostila. O fogo vai prestar conta dos seus corpos, a água, o mar vai prestar conta dos seus corpos, a morte vai prestar conta de todos os corpos. Olha. Está em Apocalipse. Por isso que a gente tem que ler Apocalipse. É um assunto... Para não ser enganado. É um assunto que ninguém quer. Mas não. Olha a aula que você está dando aqui. Mas é verdade. Você deu aula na USP? Não, que é aula em USP, porque se eu for lá na USP, me mato. É muito pouquinho. Ele o segundo deu aula na Harvard. Na Harvard. Tá louco. Vamos ler o segundo? Vamos. Você quer ler? O 3, Para o 2, nascimento do descendente, era preciso que Deus formasse um povo que andasse segundo a sua vontade. Deus escolheu Abraão e fez com este uma aliança permanente de dar-lhe uma descendência tão numerosa como a estrela do céu. Gênesis 22, 15, 18. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor e disse a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Já nesse tempo Deus sabia que deveria oferecer seu filho unigênito em sacrifício pela humanidade, como havia pedido a Abraão que oferecesse a Isaac. Você entendeu? Aquilo é uma referência do que ia acontecer com Jesus Cristo. Você vê? No princípio, praticamente no princípio. E tem mais, hein? Abraão era um cara tão fiel que se Deus não interrompesse ele matava. Ele ia matar o filho dele. Obediente, hein? Caraca. Obediente. Faria isso? Eu? De jeito nenhum. Então. Mano, que... Tem gente que fala no culto. Eu faria! Faria? Não faz não. Vai. Não faz não. O filho fica... Só se eu não for teu filho. É? Se não for teu filho... E tem outra. Alguém fica doente na família, o cara já fica doido. Perde até a fé. Então, isso daqui é uma referência clara ao sacrifício de Jesus Cristo. Total. Agora, pensa na dor de Abrão, quando levantou aquele cutelo para cima para enfiar o cutelo no peito de Isaac. Devia ter feito assim. Em Isaías está escrito, não sei em que parte, mas a Deus alegrou o vê-lo moer o seu filho. Está lá em Isaías. O cara lá de cima vendo tudo que estavam fazendo com o filho. Caraca. E ter que ficar quieto. Ele podia fazer só assim no modo. É por isso que eu não sirvo para ser Deus. Porque dá vontade naquele sinédrio mandar o raio para cada um deles. Mas eu não ia matar, não. Ia deixar... Partir no meio assim. Não. Eu ia deixar todo mundo cego e aleijado. Para sofrer.
Olha só o tamanho do amor de Deus, os caras fazendo tudo aquilo com o filho, e o cara lá em cima quietinho, Olhando. Deus, meu Pai. Só quem tem muito amor. Deus é amor, né, Ronaldo? Aí depois você vem me dizer que Deus não ama você, rapaz. Depois a gente fica falando que Deus me esqueceu. Abandonou. Como é que pode um Deus desse esquecer? Esqueceu nunca. Senão não tinha dado Jesus Cristo para ninguém, não. Eles que se viram. Sabe quem esquece Deus? Nós. Deus se afasta da gente? Nunca. Nós é que nos afastamos dele. Essa que é a realidade, essa que é a grande verdade. Nunca. Vamos ler o 3:3? A formação de Israel como nação. A formação de Israel como pátria teve seu início quando Deus envia José ao Egito e após seus pais e seus irmãos para que Israel aprendesse como ser uma nação. Completado o tempo de aprendizado, Deus precisou tirar o seu povo da submissão e fazer com que ele se organizasse como pátria, assim como o pai ensina seu filho a andar de bicicleta. Eu não ensinei o meu. Não, a minha eu ensinei sim. O pai sabe que alguns tombos fazem parte do aprendizado, e isso não quer dizer que o pai não ame seu filho. Gênesis 3, 9 e 10. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Através de Moisés, Deus deu todas as regras e a lei para que seu povo aprendesse a viver como nação e como povo escolhido para a execução do plano da salvação. Muito bem. Parênteses aqui. Sabe o que Deus fez? Deus delegou a Moisés para escrever as leis. Foi. Quando Jesus Cristo se refere às leis, você sabe como é que ele se refere às leis? Em todos os locais do Novo Testamento. Vai lá e aprenda isso aí. Ele diz, porque a lei que Moisés vos deu. Porque a lei que Moisés vos deu não foi a lei que meu pai. Ele deu autoridade para Moisés escrever as leis. E como tem gente que vive o Velho Testamento ainda, hein? O próprio Jesus Cristo não fala a lei que meu pai vos deu. O próprio Jesus Cristo se refere à lei que Moisés vos deu. Isso significa que Deus deu autoridade e delegou poder para Moisés. Escreva as leis do jeito que tem que ser. E ele feito. escreveu, hein? Ele escreveu. E ele teve tempo para escrever, sabe por quê? Por causa do sogro dele. Senão Ele não ia escrever nada. Porque ele passava o dia inteiro naquela cabaninha e aquela montoeira de gente, porque ele julgava todo mundo, um por um. Quando o sogro dele chegou lá e falou, pô, você está ficando louco, pô? Você bebeu? Assim não vai, pode dar. Um por um, o dia inteiro. Aí falou, não, você organiza cabeça de 100, cabeça de 50, cabeça de 10, e você só fica julgando as coisas que ninguém consegue julgar. Nossa. O sogro dele teve uma importância tremenda na história. Foi o primeiro consultor, eu fui consultor. Nossa, você falou tudo, até hoje. Mas se não fosse ele, estava hoje bagunçado. Mas a delegação de poder foi o sogro de Moisés que ensinou a Moisés, porque Moisés era centralizador. Ele não queria poder, não estava dando para ninguém. Aí o cara falou, você está ficando louco. Desse jeito você não vai subsistir. Onde que ele ia arranjar tempo para escrever? Tudo. Para escrever todas as leis. Depois sobrou tempo para ele escrever. Foi por causa do sogro dele, acho que chamava-se Jefté, se não me engano. Era isso? Mas então, deixa para lá. Não é Jefté não, porque Jefté é... Não, era outro, né? Não, deixa para lá, não vamos procurar agora. Tá bom. Deixa para lá. Que horas são, hein?
Não, o sogro de Moisés. Pode deixar, pode aí, vai falando aí. O sogro de Moisés, ora, Jetro. Jetro, aleluia, glória a Deus. Jetro foi um dos heróis anônimos. Não se dá muita importância para esse homem, mas foi de uma importância vital. Foi visitar, ele era o perfeito consultor. Porque o consultor, quando vai numa empresa, o que ele faz? Ele vê o que está errado, diz para o cara como é que ele tem que fazer, pega e vai embora. Por isso que tem muito bobalhão, empresário bobalhão, que quer comprar o consultor trabalhar lá dentro. Não se faz isso. O consultor vai, olha, diz como é certo, cobra e fica a mula. Vai para outro lugar. Foi assim, porque o que Moisés quis falar com Jetro? Quis contratar ele. Não, você fica aqui que você vai com a gente. Ele falou, vou nada. Pode ir. Pode ir. Eu vou cuidar da minha vida. Essa figura foi importantíssima para a história de Israel. Vou ler o último aqui, ó. Você quer falar alguma coisa sobre isso aí? Sobre o 3:3 aqui? Não, fica tranquilo. Tá então, ótimo. A formação de Israel como nação. Eles não sabiam como ser nação. Foi por isso que Deus mandou eles lá para o Egito. Quer dizer, eles aprenderam o que era bom e aprenderam também tudo que era ruim. Porque tinha uma desaiada lá que não tinha tamanho. Né? É verdade. E ver que isso ainda ficou meio plantado no meio deles. Ficou. Eles toda hora caíam para a idolatria. Então, mas eles aprenderam como ser nação. Como ter um rei, como é que tinha as leis, como é que era governado, etc. e tal. Foi ali que eles aprenderam a ser nação. Embora fossem escravos. Chegou uma hora que Deus falou, bom, acho que vocês já aprenderam agora, chega agora, vocês vão aprender a ser nação, mas uma ação do jeito que eu, o Senhor, quero. A primeira forma de expiação de pecados, para que o homem tivesse comunhão com Deus, era uma espécie de paliativo. Não. A primeira forma... você já leu? A primeira forma de expiação de pecados. Tá. A primeira forma de expiação de pecados, para que o homem tivesse comunhão com Deus, era uma espécie de paliativo, até que não cumprisse o tempo em que o sacrifício vicário fosse feito. Foram estabelecidos os holocaustos, onde ovelhas, carneiros, certos animais eram oferecidos em determinadas ocasiões, em determinadas situações, sendo elas particulares ou coletivas. Para haver perdão, era derramado o sangue desses animais, que não poderiam ter defeitos nem manchas e deveriam ser obedecidas a uma série de exigências, inclusive pelos próprios sacerdotes que lhe ofereciam. Contudo, era uma forma ineficiente. Por isso Paulo diz na sua carta aos Romanos 2, versículo 12, assim, pois todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos que pecaram mediante a lei serão julgados. 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como vimos em Gênesis 3:15, os descendentes da mulher é o próprio Jesus Cristo que precisava fazer o sacrifício de uma vez por toda. Caso contrário, a humanidade correria o risco de ser condenada. Esse assunto aqui eu vou fazer um comentário. Sim. Tem uma certa religião afro, não vou falar o nome, nada, que eles usam esse argumento para se justificar, que tem que matar bode, que matar galinha, matar o sangue, aí vai para a cachoeira, vai para a cruzilhada, aí justifica que é bíblico. Uma coisa só, foi um sacrifício só que que Deus disse para Moisés fazer. Que na noite em que eles iam sair, fizesse o quê? Matasse o cordeiro e comesse e colocasse o sangue nos umbrais da porta. Acabou. Porque o espírito de morte ia passar. E aonde estivesse o sangue,
não aconteceria nada. O anjo da morte livra. Por isso é que Jesus Cristo veio fazer o sacrifício vicário, o único sacrifício. Se vocês forem em Jeremias 7, tem uma passagem lá em que Deus falando para Jeremias assim, porque nunca vos ordenei sacrifício de animais para remissão de pecados. Eu já fiz uma live a respeito disso. E é verdade. Nunca, está lá escrito, nunca, nunca. O único sacrifício era o sacrifício do bode, do carneiro, do cordeiro, que era sacrificado e comido para servia para as duas coisas, para alimentar a alma e para livrar-os da morte. É o que Jesus Cristo veio fazer. Bíblico, é isso. Só isso. Deus nunca, não, você quer ver só? Senão vão falar que eu estou mentindo. Vou ver se eu acho aqui. Jeremias. O cara é bom para achar coisa, eu sou uma porcaria para achar. Jeremias vem depois de Isaías, não vem? Jeremias vem depois de Isaías, antes de Ezequiel. Jeremias. Vou ler. Jeremias 7, versículo 22. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Está aqui. Isso aqui é Deus falando através de Jeremias. Só que ninguém fala disso, todo mundo pula. Deus nunca ordenou sacrifício de bode nem de animal. Por quê? Porque era impossível remir pecados através de sacrifício de animais. Toma cuidado. Se fosse assim, para que Deus ia mandar o filho dele morrer na cruz do Calvário? Toma cuidado. Para quê? Se bode é suficiente, salva. Jesus Cristo veio aqui fazer o quê? Brincar de morrer na cruz e de ressuscitar? A gente tem que ter discernimento. E inteligência também. Claro. Entendeu? Isso. Inteligência, porque olha, senão não precisava de nada. Isso é inteligência bíblica. Isso aí é discernimento espiritual. É verdade. Certo, gente? Olha quanta coisa que a gente aprende. Sabe como é que a gente aprende? A gente aprende lendo. E quando eu vi isso aqui pela primeira vez, aqui na minha Bíblia está cheio de ponto de interrogação do lado assim. Eu falei, como é que é isso? Então aquela mutoeira, quando Moisés estava fazendo aquilo lá, era costume dos povos fazer isso. Como ele tinha feito aquele sacrifício, né, lá e tinha livrado da morte, Moisés, por extensão, também começou a fazer, então nós vamos fazer o sacrifício, Arão foi nomeado, e Deus estava dando apoio para Moisés. Total. Estava dando apoio para Moisés. Ou ele apoiava Moisés naquilo que ele fazia, ou não apoiava. É verdade. Só que sacrifício de bode e de animal não salva ninguém. Não salva. Está escrito, Jeremias, eu acabei de ler. E aquilo lá não foi Jeremias que falou. Aquilo foi Deus que falou através. Nunca, vocês viram que ele tem até essa parte, Deus falando, nunca vos ordenei, nunca, não fui eu que ordenei. Moisés escreveu porque ele queria escrever. É verdade. Mas que life, hein? Assuntos profundos. E polêmicos. Polêmicos. Capaz de mandar a gente aqui para... Puxa de droga. Ai. Acabou? Acabou. Pena, né? Ó, próxima segunda-feira nós vamos para o intensivo chamado A Idolatria de Israel. Vocês vão ficar surpresos. Não perca segunda-feira. O que Salomão conseguiu fazer com Israel. Começou tudo com ele. Tem um certo texto da Bíblia que fala que Deus ficou bravo com Salomão porque lhe tinha aparecido 2 vezes.
E Salomão, no fim da vida, meteu o pé pelas mãos, fez templo para todo mundo, para alegrar todo mundo. Por isso que não adianta a gente querer alegrar todo mundo, não. Alegra a Deus, acabou. Se Deus, você tem que se preocupar, fazer uma parêntese final, você tem que se preocupar se Deus está contente com você. Agora, se teu filho não está contente com você, se a tua mulher, se o teu amigo, se o teu não sei o que lá, e você está certo, e você é temente a Deus, e você guarda a fé, ó, o resto, como diria aquele jogador, que se dane. Entendeu? Deixa para lá, esquece. Hoje foi bom, foi muito bom. Eu Hoje espero que vocês tenham gostado e nós vamos orar para que você estude e aprenda, viu? E segunda-feira sobre a idolatria, hein? Sobre a idolatria, em Israel. Ó, o evangelista vai orar e vai abençoar vocês, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te dou graças, Senhor, porque tua presença hoje aqui foi quase tocável, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, e te peço perdão porque muitas vezes não quis trazer esse estudo à tona. Mas se o Senhor deu isso aqui, não é para ficar guardado, como o Senhor diz, que um luzeiro não foi feito para ser colocado debaixo da cama, mas tem que ser colocado no teto para iluminar a todos. E eu te peço, Senhor, que esse estudo seja um luzeiro que vá trazer, Senhor, para mim principalmente, para o pastor, para todos que estão assistindo, para todos que vão ver, uma iluminação, uma luz, Senhor, para que eles saibam que o Senhor é Deus de amor. Sempre foi, sempre será. Um amor tão grande, tão imenso, tão incomensurável, que foi ao ponto de dar o seu filho para que ele fosse espizinhado, humilhado, morto. Mas a morte não conteve, Senhor. Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo hoje, Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Cristo e por Cristo Jesus, meu Redentor, Senhor e Salvador. Amém. Amém. Até segunda. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado, né, pela presença. Amém. Né? Obrigado. Permitir nós entrarmos na tua casa. Amém, amém. Até muito segunda. obrigado. Fica com Tchau, Deus. queridos. Com Deus. Fique com Deus.